aqueles vídeos que você precisa assistir até o final. Decisões em Brasília pode mudar tudo. Mais um giro de notícias. Deputado não perdoa e fala tudo sem dó. Confira agora aqui no canal. Escândalo! Com relação a essa decisão do Eduardo, Deputado revela tudo e a maior reviravolta em Brasília pode acontecer. Fique até o final e se surpreenda com essa notícia que nós iremos trazer agora aqui no canal. Escândalo! O STF tentou barrar o Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. E não, você não ouviu errado. Além do PT, que fez de tudo para barrar o Eduardo Bolsonaro da comissão, desde pedir a apreensão do passaporte do Eduardo, até se humilhar lá no Congresso, dizendo que trocava todas as comissões da Câmara só para ficar com essa, só para o Eduardo Bolsonaro não ganhar, agora a gente descobre que os próprios ministros do STF fizeram algo gravíssimo, que é crime de responsabilidade, que era para causar impeachment desses ministros. Dá uma olhada aqui comigo. Segura sua indignação aí, se segura na cadeira e olha aqui, ó. Valdemar recebeu alerta do STF sobre Eduardo Bolsonaro à frente de comissão. Gente, isso aqui é absurdo. Lê aqui comigo, ó. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi alertado por integrantes do STF sobre uma potencial piora da relação da corte caso Eduardo Bolsonaro assumisse a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Recado, ameaça, atuação política, é o absurdo do absurdo. E não parou, olha aqui. Recentemente, Valdemar ouviu ponderações do STF. Não seria conveniente Eduardo assumir o posto na comissão, pois ele usaria o cargo para promover ataques ao tribunal e não para trabalhar a favor de políticas públicas na área de relações internacionais do Brasil. Isso aqui é absurdo demais! Bora começar pelo básico. Como que a imprensa suaviza nas manchetes quando é o STF, não é? Isso aqui, gente, era um escândalo em qualquer democracia séria. O judiciário intervindo diretamente, interferindo no legislativo, fazendo política partidária, mandando recado. A matéria inteira deveria relembrar que isso aqui é crime de responsabilidade e que o STF não pode interferir em outro poder. Ah, mas não. A matéria só traz o bastidor, sem nenhuma análise crítica. E lembrar que quando a gente fez as 10 medidas contra a corrupção, ficavam criticando, dizendo interferência do MP, quando não era. E era política pública, não era política partidária. A gente não estava interferindo em quem ia ser indicado para qual cargo, nada disso. E aí as matérias eram cheias de críticas. Agora não, agora a imprensa passa um pano enorme para o STF. Você concorda que a imprensa passa pano demais pro STF? Se sim, curte com força o vídeo para demonstrar sua indignação e fazer ela, a nossa indignação conjunta, chegar ainda mais longe, e lê aqui comigo o comentário preciso, perfeito, do Enio Viterbo aqui no X, que resumiu com perfeição essa história escandalosa inteira. Olha aí, Valdemar ouviu ponderações do STF? Não seria conveniente Eduardo assumir o posto da comissão? Interferência direta do Supremo no Congresso Nacional, atacando diretamente a oposição. A normalização disso é absurda e eu não posso deixar de apontar que esse alerta do STF não vem de André Mendonça, não vem da Carmen Lúcia, não vem do Flávio Dino. Todo mundo sabe dos dois ministros do STF que gostam de transitar no meio político. São sempre esses dois que ligam para deputados, que falam com a mídia, que se encontram com o presidente Lula. Todo mundo sabe quem são os ministros, mas a mídia parece que perdeu a sua capacidade de criticar. Agora, esses dois ministros conversaram com o presidente do maior partido de oposição e tentaram barrar que um político de oposição exercesse o seu papel de deputado federal. Eles querem escolher quem que é indicado para cargos no executivo, no legislativo. Isso é absurdo, é gravíssimo e cabia claramente o impeachment por atividade político-partidária. Mas, novamente, o senhor Alcolumbre vai fingir que não é com ele. Vai ou não vai? E são ou não são esses dois ministros aí? Vocês concordam com o Enio? Conta aí pra gente nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder notícias aberrantes como essa, para você acompanhar, para você se indignar, para você erguer a sua voz e torna-se um membro da nossa comunidade para receber minhas análises políticas semanais exclusivas e para apoiar o nosso trabalho. Afinal de contas, a minha força é a força que vem de vocês. Um grande abraço.
Com relação a essa decisão do Eduardo, eu entendo que, na minha leitura, vejo uma jogada de mestre, né? Vejo uma jogada de mestre, afinal de contas, Eduardo deu um nó na cabeça do Lindinho, deu um nó na cabeça da esquerda, do Boulos, né? Que queria, porque queria, né? Que caçassem, né? O passaporte do Eduardo. Ou seja, vejo que Eduardo deu um somebody love nessa turma, deu uma jogada, ou fez uma jogada de mestre, sem dúvida alguma. Mesmo porque ele sabia do risco, ele sabia o que queriam. Porque essa decisão do Gonê, que tinha 5 dias para se manifestar e não fez dessa forma, optou por não fazer dessa forma, ele optou por não cumprir com o prazo, né, dos 5 dias estipulado para que se manifestasse. Dessa forma, Paulo Gonet mostrava que estava jogando com a situação, esperando Eduardo Bolsonaro, ao meu ver, voltar para o Brasil para decidir. Ele estava esperando isso. A gente sabe como estão jogando estes que estão triangulando ali, usando da Polícia Federal do Lewandowski, do Dino, do Lula, né? A Polícia Federal do governo, não é mais a Polícia Federal do Brasil, parte dela, infelizmente. O Paulo Gonet, que faz esse papel ainda, né, de sócio de Gilmar Mendes, né, do ponto de vista, inclusive, das decisões e de como se movimenta, e do Supremo Tribunal Federal, que a gente já sabe o que é e como decide. Ou seja, né, todo esse esquema, esse atraso, essa decisão atrasada, né, com relação ao passaporte de Eduardo, visava sim o retorno dele ao Brasil e então a decisão da tomada do passaporte. E o Eduardo deu um olé nessa turma, mostrando que de fato eles não estavam preparados para essa decisão. Como alguém abre mão do cargo de deputado, né, se licencia sem remuneração por 4 meses, para então seguir nos Estados Unidos e fazendo fazendo o que está fazendo na questão do Eduardo. Tem um detalhe que ontem nós tratamos aqui na Auriverde com o Alan dos Santos. Nós temos 120 dias, prazo dado pelo governo americano, né, para que autoridades, além daquelas que nós já conhecemos, sejam incluídas nesse bolo de pessoas que estão rompendo com a ordem constitucional da primeira emenda americana com relação à liberdade. Ou seja, o que aconteceu ontem no Brasil só fortalece, só consolida a ideia que, de fato, vivemos a ditadura. Só que é uma ditadura à la Brasil, é uma ditadura brasileira. É uma ditadura brasileira a ponto de estes dois infelizes aí, Paulo Gonet e Alexandre de Moraes, ontem já, e agora? Meu Deus, ele decidiu então se licenciar. Gonet, o que fazemos? Ai, diz que você não vai pegar o passaporte dele, que eu ratifico aqui. Mas será que vai funcionar? Como a imprensa mundial vai reagir? É assim, a ditadura tupiniquim funciona dessa forma. A ditadura tupiniquim trabalha dessa maneira. Né? Eles vão esperando as coisas acontecerem para tomar as decisões. Porque eles tomam, chama administração por susto. E agora, o Eduardo tomou essa decisão, o que faremos? É assim que funciona no Brasil. Mesmo porque eles não estavam esperando, né, que Eduardo Bolsonaro pudesse agir dessa forma. Já entendemos. Então, veja, entendo que, com relação ao Eduardo, golpe de mestre, decisão acertada. E para esses aí, os demais, é uma decisão brasileira, em cima do joelho, administração por susto, de uma ditadura que é uma ditadura do Brasil, ou seja, uma ditadura da República das Bananas, é uma ditadura tupiniquim. Olavo, algum complemento com relação a isso? Só 2 pontos, Pitoli. Eu insisto numa crítica que aconteceu em relação à representatividade de Eduardo Bolsonaro, 1.840.000 votos. Mas ele se licencia, muito bem colocado, sem remuneração. Olavo, Então, esse número, salvo engano, é da eleição de 2018, né? Isso. 1.840.000 votos. Perdão. Desculpe pelo dado errado. Mas como mais votado, como fica essa representatividade? Não muda. A representatividade que Eduardo passa a exercer fora do legislativo por esse período continua. A representatividade desses que acreditaram, desses que votaram nessa gestão junto ao governo americano, trazendo luz, trazendo demonstração, levando a público, levando ao cenário mundial os desmandos que acontecem no Brasil. Vitoli, essa fala que você fez do jogo dos prazos, do jogo das manifestações, na linha do tempo, de Paulo Gonet e de
e do STF em seguida, precisa ser colocada dentro de um parâmetro de justiça. A justiça agora se baseia no nome de quem está na capa do processo. A justiça não deveria ser cega, isenta, genérica, igual para todo mundo. Esse é um pré-requisito da justiça, mas a justiça se afasta do seu padrão. Na verdade, quando a justiça se afasta do seu padrão, da sua isenção, dos olhos fechados da deusa Têmis, deixa de se chamar justiça e passa a ser jogo político. Então, Eduardo mantém a sua representatividade, dessa feita, trabalhando por nós brasileiros, mostrando a realidade do país nos Estados Unidos. Não há perda nenhuma. Silvio, algum complemento com relação a isso? Estou de acordo, eu acho que não há perda nenhuma, mantém a representatividade fora das nossas fronteiras, onde é possível fazer oposição. Porque ele mantém este diálogo que não foi aberto ontem com a Casa Branca, um diálogo com autoridades, com o Congresso americano, mostrando o que está acontecendo aqui. O deputado Eduardo Bolsonaro ontem, numa das entrevistas, inclusive, disse que esse contato dele com as autoridades é permanente, que trata sobre a censura em curso no Brasil, sobre a ditadura em curso no Brasil, ele utilizou essa expressão, e também sobre violação de direitos humanos. Falou sobre o caso do Clériston, do Clezão, que é um cadáver estendido em frente ao Supremo Tribunal Federal. Então, é muito importante essa participação dele lá. Aqui, talvez ele terminasse sem passaporte, talvez preso, a despeito de algo já ter mudado na Câmara depois do episódio Daniel Silveira. Eu acho que não entregariam a cabeça de um deputado como fizeram lá atrás com o Daniel Silveira, algo já mudou, mas de toda forma, os limites de uma ditadura são incalculáveis quando ela está num avanço. Portanto, lá ele tem condições de ajudar o Brasil a sair dessa situação. E primeiro são os jornalistas que buscam refúgio no exterior, agora temos um parlamentar de peso que busca o exílio. Eu acho que o mundo entende a cada dia um tijolinho a mais do que acontece no Brasil. E sanções chegarão. Um dia a verdade chega, né? Apesar de você, como diziam lá a canção da ditadura, né? Amanhã há de ser outro dia. Eu tenho certeza absoluta disso. Exatamente. Assim, um erro estratégico que mostra para mim, do ponto de vista da decisão do Godem, do Alexandre de Moraes, um despreparo de ditadores despreparados, né? Ditadores sem estratégia. Então, o que facilita a nossa forma de compreendê-los, né? Por quê? Porque mostraram absoluto despreparo. Eles não contavam com essa decisão de Eduardo Bolsonaro. Não contavam. E a gente sabe o que vai dar por ali a partir de agora, mesmo porque Eduardo Bolsonaro diz que vai até o fim para que Alexandre de Moraes pague por todos os crimes que está cometendo. E esse é o nosso desejo.